A dinastia dos Herodes. Trazemos neste vídeo a também conhecida por Dinastia da Morte, uma breve história sobre os Herodes. Segundo os romanos, o rei legítimo dos judeus era Herodes o Grande. Este Herodes estava no trono quando Jesus nasceu. E ele tentou matar Jesus quando criança. Mas ele não é o único Herodes na Bíblia. Vejamos um pouco da história, das origens desta dinastia. Os antepassados de Herodes o Grande não eram judeus. Eles eram de Idumeia, ou Edom, como é chamado no Antigo Testamento. Esta é uma terra ao sul do Mar Morto, cujos habitantes foram considerados descendentes do irmão de Jacó, Esaú. Podemos conferir em Gênesis 25, 19 a 34, um pouco antes de 100 anos antes de Cristo, o líder macabeu João e Dracno conquistou Idumeia e forçou os habitantes a serem circuncidados e se converterem ao judaísmo se quisessem permanecer em sua terra. Isso incluiu uma família que ganhou destaque na cidade judaica e acabou se tornando a dinastia herodiana. Os Herodes eram, portanto, judeus por religião, mas edomitas por ancestralidade, um pouco que gerou ressentimento entre seus súbditos judeus. Este é o ponto que gerou ressentimento entre seus súbditos. O nascimento desta dinastia. O homem responsável pela ascensão de Herodes foi seu pai, Antipas, o Idumeia. Antipas havia se tornado um conselheiro-chave para os governantes hasmoneus de Israel, a quem ele jogava uns contra os outros, a fim de ganhar influência para si mesmo. Ele também cortejou favores com os povos vizinhos e, mais significativamente, cortejou o favor dos romanos. Quando Júlio César estava lutando na vizinha Alexandria, no Egito, Antipas tomou tropas para lá e defendeu César, que o tornou governador. Antipas, lembrar que Herodes Antipas, para sabermos de que estamos a falar exatamente de Herodes, Antipas então usou essa posição para usurpar o lugar da dinastia dos Hasmoneus, que governava Israel desde a época dos Macabeus. Escusado será dizer que Antipas fez muitos inimigos e eventualmente um deles envenenou. A exceção desta dinastia. Quando Herodes era jovem, seu pai o nomeou como governador da Galileia e seu irmão Fazael governador de Jerusalém. Herodes rapidamente se encantou com os romanos, capturando e executando um bando de bandidos que estavam predando em seu território. Isto não o agradou às autoridades judaicas, em parte porque apenas o Sinédrio tinha permissão para emitir sentenças de morte naquela época. O Sinédrio convocou o jovem Herodes diante dele, mas em vez de aparecer com a costumeira roupa preta, ele entrou em sua câmara vestindo roxo, com um grupo de guarda-costas prontos para defendê-lo e carregando uma carta de proteção do governador da Síria. Impressionado, o concílio teve medo de fazer qualquer coisa contra Herodes. O presidente do tribunal, Shemaia,
advertiu os outros que eles se arrependeriam de não terem tomado medidas contra Herodes. Herodes, o rei. Júlio César foi assassinado por um grupo de senadores romanos no ano 44 a.C., levando a um período de guerra civil. A estabilidade total não foi restaurada até que Augusto César se tornou imperador no ano 27 a.C. Herodes explorou o período de instabilidade em seu próprio benefício, trocando lealdade conforme necessário para promover seus próprios interesses. A certa altura, Herodes foi forçado a fugir da Judeia pelo último dos reis, Asmoneus, Antígono, que havia sido proclamado rei e sumo sacerdote pelos partas. Herodes foi parar em Roma, onde o futuro Augusto e seu rival, Marco Antônio, pleitearam o caso de Herodes perante o Senado. O corpo então o proclamou rei dos judeus. Ele retornou à Judeia e tomou posse de seu reino, conquistando-o com a ajuda dos romanos. Antígono, o último rei da linhagem dos Macabeus, foi executado e a dinastia herodiana começou. Herodes, o construtor. Em alguns aspectos, Herodes promoveu ser um governante capaz. Durante seu reinado, seu reino prosperou economicamente, o que lhe permitiu levantar o dinheiro necessário para realizar uma extensa série de projetos de construção. Construir grandes e importantes obras públicas foi uma das maneiras pelas quais os antigos governantes fizeram um nome e, literalmente, construíram um legado para si mesmos. Herodes superou muitos outros a esse respeito, o que é uma das razões pelas quais ele é chamado de o Grande. Ele até conduziu projetos de construção em terras estrangeiras para construir sua reputação no exterior. Mas é claro que a maior parte de sua construção foi feita na Palestina. Isso incluiu uma série de palácios luxuosos para si mesmo, mas ele também construiu muitas instalações para uso público, incluindo inovações helenísticas como banhos públicos, ginásios e pistas de corrida. Para mostrar sua lealdade a seus patronos romanos, Herodes nomeou muitas das coisas que construiu em sua homenagem. Isso incluía a fortaleza de Antônia em Jerusalém, nomeada em homenagem a Marco Antônio, a cidade samaritana Sebaste, para o nome grego de Augusto, e a cidade costeira de Cesareia Marítima, novamente para César Augusto. O nome do colega de longa data de Augusto, Agripa, chegou a ser inscrito em um dos portões do Templo de Jerusalém. O Templo. Herodes iniciou uma campanha maciça para expandir e embelezar o Templo de Jerusalém, que seria o mais importante de todos os projetos de construção de Herodes. Este projeto, realizado no local mais sagrado do judaísmo, que deve durar séculos, tinha como objetivo garantir a imortalidade de Herodes. Os resultados foram impressionantes. De acordo com o Talmud babilônico, havia um ditado popular: quem não viu o templo de Herodes nunca viu um belo edifício. Este que era conhecido por Baba Batra. Um dos discípulos de Jerusalém, um dos discípulos de Jesus exclamou: olha, mestre,
Que pedras maravilhosos e que edifícios maravilhosos. Podemos ver isto em Marcos 13, 1. Mas o próprio Jesus declarou: vês estes grandes edifícios? Não sobrará aqui uma pedra sobre outra que não seja atirada. Longe de se tornar um monumento imortal à memória de Herodes, o Templo de Jerusalém foi rapidamente destruído. Herodes, o tirano paranoico. À medida que o reinado de Herodes progredia, ele se tornava cada vez mais paranoico e instável. Houve de facto conspirações contra ele, e aqueles ao seu redor manipularam seus medos em benefício próprio, levando-o a atacar violentamente, inclusive contra membros de sua própria família. Herodes mandou executar ou assassinar um grande número de pessoas, incluindo membros de sua família mais ampla e até mesmo algumas de suas próprias esposas e filhos. Uma das principais esposas de Herodes chamava-se Mariamne e era de origem asmoneana. Herodes casou-se com ela, pelo menos em parte, para cimentar os laços com a antiga família governante da nação, mesmo quando sua própria família estava deslocando. Herodes confessou amar tanto Mariamne que, em mais de uma ocasião, deu ordens para que ela fosse morta quando ele mesmo morresse, para que não fosse separado dela na morte. Ela, no entanto, se convenceu de que ele realmente não a amava, e as relações entre eles ficaram geladas. Eventualmente, a irmã de Herodes o convenceu de que Mariamne estava planejando envenená-lo, e ela foi executada. Os próprios filhos de Herodes se saíram um pouco melhor. Dois dos filhos de Mariamne, Alexandre e Aristóbulo, tinham relações conflituosas com o pai, que os suspeitava de conspirar contra ele. Eventualmente, ele os trouxe sob acusação de traição diante de Augusto César, que permitiu que Herodes convocasse um tribunal para julgá-los. O tribunal os considerou culpados e eles foram mortos por estrangulamento. Eles não foram os últimos filhos de Herodes a serem mortos. O filho primogênito de Herodes, Antípater, nascido da primeira esposa de Herodes, Doris, por muitos anos foi favorecido por Herodes e herdeiro de seu trono, mas ele também acabou sendo acusado de conspirar contra o pai. Ele foi executado apenas 5 dias antes da morte de Herodes. Em vista de tais execuções, o imperador Augusto teria brincado: é melhor ser porco de Herodes do que filho. A piada é que, como Herodes era judeu, ele não comia carne de porco e seu porco estaria seguro. Matança de inocentes. Neste contexto, é fácil compreender o relato de Herodes o Grande nos Evangelhos. Os magos vieram do Oriente, procurando o recém-nascido rei dos judeus. Era natural procurar tal criança na corte do atual rei Herodes, e assim eles apareceram, perguntando: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Mateus 2:2. Como Herodes matou 3 de seus próprios filhos por conspirarem contra ele, pode-se imaginar como isso teria disparado alarmes para ele. O povo de Jerusalém, conhecendo os temores de Herodes sobre usurpadores, também teria ficado alarmado, e assim ficaram. Quando Herodes, o rei, ouviu isto,
ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Mateus 2:3. Herodes manipulou os magos para que encontrassem a criança para ele, mas quando eles não conseguiram retornar, ele voou, entrou em fúria. Então Herodes, quando viu que tinha sido enganado pelos sábios, ficou furioso, enviou e matou todas as crianças do sexo masculino em Belém e em toda aquela região que tinham 2 anos ou menos, segundo o tempo que ele havia determinado dos sábios. Mateus 2:16. Às vezes é objetado que não temos um registro independente desse evento, mas mesmo ausente disso, o evento está inteiramente de acordo com o que sabemos do caráter de Herodes e como ele respondeu às ameaças percebidas ao seu trono. A morte de Herodes. Herodes sobreviveu a todos os complôs contra ele e morreu, aparentemente, de causas naturais. Quais foram essas causas? No entanto, não está totalmente claro. Ele foi acometido por uma doença misteriosa que se mostrou difícil para os especialistas médicos modernos diagnosticarem. De acordo com Josefo, havia uma febre suave sobre ele e uma coceira intolerável em toda a superfície de seu corpo, e dores contínuas em seu cólon, e tumores gotículos em seus pés, e uma inflamação do abdômen, e uma putrefação de seu membro privado, que produziu vermes. Além disso, tinha dificuldade de respirar, e não conseguia respirar, senão quando se sentava ereto, e tinha uma convulsão de todos os seus membros. Especialistas modernos têm proposto uma ampla gama de diagnósticos para essas doenças. Uma sugestão recente é a insuficiência renal associada à gangrena nos genitais. Herodes buscou várias formas de tratamento antes de morrer. Desnecessário dizer que muitos de seus súbditos viram sua morte como um julgamento de Deus. Se alegraram com a queda de Herodes. O tirano sabia que haveria regozijo com sua morte, e para evitar que isso acontecesse, perto de sua morte, mandou trancar muitos dos homens mais eminentes da terra em um hipódromo, estádio para corridas de cavalos, com ordens para que fossem mortos assim que ele morresse, para que toda a família chorasse por sua morte. Felizmente, suas ordens não foram cumpridas. A próxima geração. Embora Herodes tivesse matado vários de seus filhos, ele não mandou executar todos eles, e os sobreviventes se tornaram a próxima geração de líderes na Judeia. Não foi uma transição suave. 3 dos filhos de Herodes, Arquelau, Antipas e Filipe, acabaram herdando partes significativas de seu reino. Até pouco antes de sua morte, o testamento de Herodes nomeou Antipas como seu principal sucessor, mas no final ele mudou sua vontade em favor de Arquelau. Isso criou uma disputa entre os membros da família, com alguns favorecendo Arquelau, outros favorecendo Antipas, e ainda outros favorecendo a ideia de domínio romano direto sobre a Palestina. O assunto foi finalmente resolvido pelo imperador Augusto, quando os 3 irmãos viajaram até ele para sua decisão. Esta viagem faz parte do pano de fundo da parábola dos talentos de Jesus, na qual um nobre foi a um país distante para receber o poder real e depois voltar. Isto está em Lucas 19, 11 a 27. Por fim, Augusto confirmou Arquelau como o principal sucessor de Herodes,
Os territórios da Judeia, Samaria e a terra natal da família de Idumeia foram para Arquelau. Os territórios de Galileia e Pérea foram para Antipas, e a parte nordeste do reino de Herodes, Itureia e Traconite, foi para Filipe. Coletivamente, esses irmãos, como outros membros da família, são conhecidos como Herodianos. Cada um dos três também é chamado pelo nome de Herodes. Portanto, Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. E cada um é mencionado no Novo Testamento. Os três. Herodes, começamos por falar um pouco dos três. Primeiro, Herodes Arquelau. Encontramos Arquelau apenas brevemente quando a Sagrada Família está retornando de sua fuga para o Egito. Mateus observa que São José tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava sobre a Judeia no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E sendo avisado em sonho, retirou-se para o distrito da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Não fosse Arquelau obtendo a Judeia, José poderia ter levado a Sagrada Família de volta a Belém, pelo menos por um tempo. Em vez disso, ele foi para a Galileia, que era governada por Antipas, talvez indicando que ele pensava que Antipas era um governante menos perigoso do que Arquelau. Arquelau tinha uma má reputação como governante. Mesmo antes de Augusto ter confirmado sua posição, Arquelau mandou massacrar 3.000 de seus súbditos no templo na Páscoa, que ele então cancelou. Ele fez muitos inimigos entre seus súbditos e, eventualmente, os romanos o baniram para o que hoje é a França e assumiram o domínio direto de seu território. E é por isso que, quando Jesus é crucificado, o governador romano Pôncio Pilatos está no comando na Judeia, em vez de um dos herodianos. Herodes Antipas. O julgamento de São José de que seria melhor viver sob Herodes Antipas do que Arquelau pode ser refletido no facto de que, quando Jesus era adulto, Herodes Antipas ainda governava a Galileia. Em comparação com seu irmão Arquelau, Herodes Arquelau, Antipas era um governante mais estável e duradouro. Por ter governado a Galileia durante o ministério de Jesus, Herodes Antipas é o membro da família sobre o qual mais ouvimos falar nos evangelhos. Muitas vezes ele é referido simplesmente como Herodes, mas trata-se de Herodes Antipas. Os evangelhos o retratam como um homem complexo. Para começar, ele teve um casamento ilegal. Em algum momento, ele aparentemente roubou Herodias, a esposa de seu irmão Herodes Filipe. Isso o colocou em oposição a João Batista, que se opôs à união. Marcos 6:18, levando Herodes a prender João. Mateus 14:3. Embora tivesse João sob custódia, e embora sua esposa odiasse João e o quisesse morto, Herodes Antipas serviu como protetor de João e tinha um fascínio incomum pelo pregador ardente. Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o mantinha seguro. Quando o ouviu,
ficou muito perplexo e, no entanto, ouviu-o alegremente. Marcos 6:20. Eventualmente, depois que sua filha Salomé encantou Antipas com uma dança especial em sua festa de aniversário, Herodes foi capaz de Herodias foi capaz de manipulá-lo para dar ordem para a morte de João. Isso não acabou com o fascínio de Antipas por João, Herodes Antipas. Quando ele começou a ouvir relatos sobre Jesus, ele pensou que Jesus poderia ser João ressuscitado dos mortos, e ele procurou ver Jesus por si mesmo. Há também indícios de que ele tentou matar Jesus. A certa altura, alguns fariseus procuraram ajudar Jesus, dizendo-lhe: afasta-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Isto está em Lucas 13:31. No final, Herodes consegue ver Jesus durante a narrativa da paixão. Pôncio Pilatos o envia para ver Herodes. Está em Lucas 23:6-12. E Herodes zomba de Jesus e o envia de volta. Embora Antipas tenha durado mais do que seu irmão Arquelau, ele também acabou sendo exilado na França pelos romanos, depois de ser acusado de conspirar contra o imperador Calígula. Por último, a seguir temos dos filhos de Herodes o Grande, temos o Herodes dos três filhos, o último dos três filhos, Herodes Filipe. Sabemos muito pouco sobre Herodes Filipe do que sobre os seus irmãos. De facto, há uma confusão nas fontes históricas sobre ele. Como governante da parte mais nordestina dos territórios de Herodes o Grande, Filipe não entra muito nos relatos evangélicos, pois o ministério de Jesus não estava baseado lá. Ele foi o primeiro marido de Herodias, antes de ela se casar com Herodes Antipas. Daí a total oposição de João Batista quando se tratava da esposa, da sua esposa, que era a esposa do seu irmão Herodes Filipe. Parece que ele era o pai de sua filha Salomé, que executou a dança que levou à morte de João Batista. A seguir temos ainda a dinastia continua, temos Herodes Antipa I. Eventualmente a geração dos filhos de Herodes o Grande começou a passar e uma nova geração começou a tomar seu lugar. A figura-chave desta geração foi Herodes Agripa, um dos netos originais de Herodes. Ele foi nomeado após o estadista romano e general Marco Agripa, que era amigo de Herodes o Grande e colega de Augusto. O pai de Herodes Agripa era Aristóbulo, um dos filhos que seu avô havia executado. Agripa foi educado em Roma e passou muito tempo lá. Ele era amigo dos imperadores Calígula e Cláudio e desempenhou um papel fundamental em ajudar a estabilizar Cláudio no cargo após o dramático assassinato de Calígula por seus próprios guardas. Como figura extravagante, Herodes Agripa às vezes estava com a sorte em baixo, mas finalmente ele ganhou destaque, recebendo o título de rei e também territórios que acabaram se tornando maiores do que os de Herodes o Grande. Ele era um governante popular e em sua própria época era referido como Agripa o Grande. Nos encontramos
Nos Atos, podemos ver isso, nos Atos 12, onde ele manda matar Tiago, filho de Zebedeu, e tenta matar Pedro também. Atos 12, 3 a 19. Agripa encontrou seu fim quando, em uma reunião pública com uma delegação de Tiro e Sidom, foi aclamado como um deus e não repreendeu a bajulação. Ele foi imediatamente atingido por uma doença violenta e morreu 5 dias depois. Agripa, a seguir temos Agripa, este já o último, Agripa II, o último dos Herodes. A dinastia herodiana durou mais uma geração na Judeia. Sua principal figura era o filho de Herodes Agripa, que também levou o nome de seu pai. Ele é referido em Atos simplesmente como Agripa, e nós o encontramos quando ele e sua irmã Berenice fazem uma visita de boas-vindas ao governador romano Festo, que tinha São Paulo sob custódia. Agripa se interessa pelo caso de Paulo, e quando uma audiência é realizada em que Paulo fala com Festo, Agripa e Berenice, ele aproveita a oportunidade para evangelizar, e Agripa responde: em pouco tempo você pensa em me fazer cristão? Paulo responde com a linha cômica que gostaria que todos os homens se tornassem como ele, exceto por essas correntes. Depois que Paulo foi enviado a Roma, Agripa e Berenice passaram a desempenhar um papel importante na tentativa de evitar a guerra judaica que eclodiu no ano 66 d.C. e levou à destruição do templo de Herodes o Grande no ano 70 d.C. Parte dos territórios de Agripa se revoltou e ele lutou ao lado das forças romanas para acabar com a rebelião. Finalmente, eles conseguiram e Agripa foi recompensado por sua lealdade a Roma. Pouco se ouve falar dele depois disso, e ele, junto com a dinastia herodiana, desaparece na história. Espero que tenham gostado. Esta história da dinastia, sobre os Herodes, uma história que eu achei bastante interessante, que também quis partilhar convosco. Se você gostou, deixa um like e partilha. E eu volto na próxima com mais conteúdos. Se você curtiu esse vídeo, ajude nosso canal a crescer. Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos.